Legal, pessoal. Mais uma vez, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos aqui a esse webinar, onde a gente vai falar sobre a carreira do planejador financeiro, né? Então, a carreira, a profissão, como é que ela vem se desdobrando, né, nesse mercado financeiro nosso que está tão dinâmico, tantas mudanças acontecendo e onde entra o profissional planejamento financeiro hoje no Brasil, principalmente quando a gente também olha para outros mercados e entende aqui no Brasil não só o movimento que a gente vai fazendo, mas sim como ele vai se comparando ou até mesmo se diferenciando de outros profissionais. Então vamos lá. Qual a agenda nossa aqui desse bate-papo? Trazer um panorama, né? Sempre é importante trazer esse panorama do mercado de planejamento financeiro do Brasil, mas na verdade o mercado financeiro do Brasil, né? Então como é que ele está hoje, né? Quem são os players, como esse planejador financeiro se compara a outros profissionais, né? Se mistura muito esse papel, né, do planejador financeiro com outros profissionais, principalmente educadores, consultores. Então é a mesma coisa, não é? A gente vai falar também sobre isso. A grande oportunidade da profissão no Brasil, né, a gente acompanha minuto a minuto o que está acontecendo no mercado, então, e essa demanda a gente entende que ela é latente, há falta de profissionais, e a gente sabe que tem bastante profissional de fato interessado em migrar, mas aí justamente inicia a jornada da carreira, né? Então, por onde começar? Né? Então, se realmente o profissional entende que a profissão faz sentido, qual que é a jornada da carreira do planejador financeiro aqui? Num país que a carreira está começando, está se desenvolvendo, e se fosse alguns anos atrás eu falaria que está começando, digo que hoje já começou, né? Agora já começou e qual que é o caminho realmente a percorrer para desenvolver essa carreira. E aí a gente vai abrir para discussões, principalmente dos profissionais aqui, entender quem que já está atuando, quem está pensando em atuar, os desafios, né? E no final como é que também a gente se posiciona com relação a isso e, se for o caso, como é que a gente também pode ajudar. Legal, vamos lá. Então, para quem não me conhece, sou Leanderson Reis. Costumo dizer que já faz tempo agora, né? Mais de 21 anos que eu sou apaixonado por três temas, né? Que vem desenvolvendo na minha carreira e também no meu propósito. Sempre fui apaixonado por tecnologia. Na minha adolescência eu descobri essa paixão, principalmente quando eu consegui montar o meu primeiro computador sozinho, né? Meu pai me levou para comprar as peças, montei o computador. E aí ele correu para a cozinha antes de eu ligar o computador, porque se explodisse ele podia me levar para o hospital. Por sorte, funcionou, né? De primeira. E aí realmente eu decidi que eu ia seguir na carreira de tecnologia. Sou engenheiro formado, trabalhei com telecomunicações, até o momento que eu migrei para planejador financeiro. Nessa mesma fase, eu também me apaixonei pelo tema pessoas, perfis comportamentais, pessoas. Então, da onde um engenheiro vai começar a olhar psicanálise, perfis comportamentais, finanças comportamentais, porque naquela época eu comecei a me interessar, eu gostava de alguns joguinhos na época de estratégia, comecei a me interessar pelo tema, e pelo tema, aí sim, virou um hobby, virou minha paixão, sou professor também de perfis comportamentais, mas desde aquela época eu comecei a estudar e desde então não parei a entender como é que funciona aí a mente humana e como é que isso influencia em todas as nossas decisões. Especificamente também falando finanças. E finanças pessoais, que é a minha terceira paixão, tudo aconteceu ao mesmo tempo, né? Foi na mesma. Diria que minha adolescência foi um pouco intensa. Ali em 13, 14 anos foram várias descobertas. Então, além da paixão por pessoas, eu fiz comportamentais também por finanças, principalmente quando eu li o livro Pai Rico, Pai Pobre. Então, quando eu li esse livro, aquilo me marcou bastante. Eu comecei a entender, dentre outras coisas, que a gente trabalha pelo dinheiro para um dia o dinheiro trabalhar para nós. E uma descoberta importante também, que o dinheiro, no final, acaba sendo um meio, né, para que a gente conquistar algo que realmente faz sentido para nós. E aquilo me deixava bastante intrigado, porque que as pessoas lidavam com dinheiro de uma maneira tão emocional. Uma vez que dinheiro você ganha, você gasta, você acumula, então, teoricamente, é tudo matemática. Mas justamente porque o dinheiro é um meio para levar a algo que mexe com as nossas emoções. Então, todos os nossos projetos de vida trazem realmente uma sensibilidade ali emocional, e é por isso que as pessoas acabam lidando com o dinheiro de uma maneira também emocional. Então foi daí que esse meu hobby virou uma profissão, né? Então, de tanto que eu comecei a ajudar meus amigos quando eu era engenheiro, em algum momento eu percebi que eu estava mais ajudando meus amigos em finanças que trabalhando como engenheiro, e aí que começou a minha carreira oficialmente como planejador financeiro. Comecei a cobrar meus amigos, cobrei da maneira que fazia mais sentido para mim, cobrava cerveja, então eu cobrava de ir para o bar,
né, não pagava a conta, ajudava meus colegas, e eu percebi que eu me divertia demais ajudando meus amigos, e a cerveja, obviamente que faz sentido, mas vinha pagar minhas contas. Então foi daí que eu percebi que a carreira de planejador financeiro de fato existe. Foi daí que acabou surgindo lá atrás GFI, que hoje é Serafim. Então são 12 anos, né, da Serafim atendendo clientes. Eu atendi algumas centenas de clientes até o momento que a gente começou a desenvolver outros profissionais. Desde 2015, indo para os Estados Unidos, entendendo a carreira, trazendo para cá não só metodologia, mas também formação acadêmica, né? Então, coloca aí no chat quem já foi um aluno nosso, ou da academia, ou também já foi um aluno meu também da PUC. Mas a nossa academia nasceu em 2016, justamente com o objetivo de formar os planejadores financeiros aqui no país, e desde lá até aqui a gente já formou mais de 2.000 profissionais. Eu, particularmente, também com experiência não só em atendimento, treinamento de planejadores, mas também mentoria, né, de transição de carreira. Acho que muitos de vocês que estão aqui ou estão imaginando começar a atividade, como essa atividade pode trabalhar em paralelo com a profissão atual part-time, talvez alguns de vocês pensem em transitar. Então essa experiência que nos últimos anos, dentre outras, eu me dedico mais. Além disso, eu também sou professor, né, convidado na PUC, em 3 pós-graduações, sendo uma delas de planejamento financeiro, e onde eu falo de empreendedorismo, perfis comportamentais, também de metodologia. Então, o que a gente tem visto dos últimos anos para cá é, de fato, o desenvolvimento, né, o início do mercado de planejamento financeiro. A gente costuma dizer aqui que mais do que Serafim, né, nós enxergamos o nosso papel fundamental de ajudar a construir o mercado de planejamento financeiro aqui no país. E é por isso que a gente está trazendo esse webinar, para justamente dizer qual que é a nossa visão, entender a visão de vocês, escutar bastante quem já está aqui. Coloca aí no chat quem já atua, quem está pensando em atender. Então, já atendo, estou pensando em atender como planejador financeiro. Então, coloca um pouco o momento que cada um está também aí, por gentileza, no chat, para a gente entender que momento que vocês estão. Mas a ideia é justamente trazer qual que é a nossa visão de mercado e como essa profissão está se desenrolando justamente com essa evolução bem rápida do mercado financeiro. Então, essa é a minha experiência, essa é a nossa experiência aqui de Serafim, para aí sim a gente trazer essa discussão, esse webinar sobre como realmente a carreira do planejador financeiro é uma profissão de fato do futuro, que esse futuro lá no passado estava longe e eu acho que agora ele já está acontecendo. E eu acho que agora só tende a acelerar. Certo? Vamos lá. Então, vamos entender primeiro um panorama do mercado de planejamento financeiro. Então, como é que a gente enxerga de fato esse serviço aqui no Brasil? Mas antes disso, entender como a indústria do mercado financeiro funciona. Eu costumo dizer que esse aqui é um dos slides que eu mais apresentei, eu acho que em tantas línguas diferentes, porque quando a gente olha aqui a indústria do planejamento, a indústria do mercado, a indústria financeira no final, a gente consegue entender que em outros países a cronologia é bem próxima, né? A gente pode dizer aqui que tem 3 indústrias fundamentais no mercado financeiro. Uma primeira indústria, que seria a indústria de produtos, ela é a mais antiga de todas, na verdade surgiu de lá. Então, ou seja, os bancos, as seguradoras, os produtos financeiros, seja crédito, investimentos, seguros, ali certamente tem um papel dos gerentes de banco, né, que representam de fato essa indústria, que são os grandes bancos. Então, essa é a indústria mais antiga, né? A indústria de fato de produtos e ela comercializando os próprios produtos. Aqui no Brasil é representado pelos grandes bancos, né? Então, Banco do Brasil, Itaú, Santander, Bradesco, Caixa. Depois, ao longo do tempo, começou a se desenvolver a indústria de alocação de ativos ou distribuição. Nos Estados Unidos, isso começou a ocorrer na década de 70 para 80. Aqui no Brasil, começo dos anos 2000 para cá, começou a acelerar. E principalmente de 2010 para cá, acelerou ainda mais. Então, aqui a gente fala que é a vitrine dos produtos. E representado pelos agentes autônomos de investimento, os consultores de investimento, gestores patrimoniais, corretores de seguros, robôs advisors e por aí vai. Então, aqui é uma indústria que traz, né, esses produtos para o cliente e conecta esse cliente com vários produtos. Então, é como se fosse o carrinho do supermercado ali que leva os produtos para os clientes e acaba justamente acelerando esse mercado quando ela começa a se desenvolver. Aqui, XP representa o primeiro grande movimento desse mercado, com várias outras que veio na cola, Rico, Guide, Genial, BTG. A gente fala que tem um movimento 2.0 ou 2.1 desse mercado, né? Tem a indústria 2.0 e a 2.1, que seriam os consultores. A grande diferença da parte de consultoria de investimentos para assessores de investimentos é que os assessores estão ali junto com as instituições
e os consultores ou gestores trabalham ali direto com os clientes. É a forma de remuneração. Quando a gente olha lá nos Estados Unidos, a diferença dos brokers para os RIAs, né? Então, ou seja, quem realmente ali vende os ativos e quem ali vende serviços. Aqui no Brasil são os agentes autônomos e os consultores. E aí vem a terceira indústria, né? Aqui a terceira indústria, que é a indústria de serviços fiduciários. É uma indústria que não necessariamente está vinculada a produtos ou também não está vinculada a instituições financeiras. Né? Aqui a gente fala que é o papel do advogado. Né? O cliente paga alguém, para esse alguém, aí sim, ajudar ele a escolher qual instituição e depois quais produtos faz mais sentido para ele, mas ser remunerado pelo próprio cliente. Aqui está a indústria de planejamento financeiro, onde a Serafin, vocês planejadores ou aspirantes planejadores se enquadram. Né? Colocando aqui a Serafin como referência. Hoje a Serafin é uma das maiores referências e maiores empresas, de fato, de planejamento financeiro, não só de atendimento de clientes, né? Mais de 9 mil atendidos, mas também na formação de profissionais. Mas todo mundo que está envolvido com planejamento financeiro está aqui exatamente nessa coluna. Nos Estados Unidos, na década de 90, acelerou esse movimento. Lembrando que o CFP, que representa essa profissão, nasceu na década de 70, mas foi em 90 para 2000 que começou a ficar cada vez mais reconhecido. Hoje é uma indústria colossal, seja nos Estados Unidos, Canadá, Japão, Austrália. Então são países que metade ou mais da metade da população sabe o que um planejador faz da mesma forma que um contador ou um advogado faz, em termos de atividade. Então essa é a indústria de planejamento financeiro, onde esse profissional, onde a nossa tese aqui traz, que é o próximo movimento de fato do mercado. Aqui fica muito claro a gente ver a diferença, né? Então, quanto mais para a esquerda, mais você está perto do produto, quanto mais para a direita, você está ali direto no serviço. O meio do caminho, que é a venda consultiva, né? Então, você pagar um serviço para escolher os produtos, ela está ali, de fato, na parte de alocação de ativos. E quando a gente olha essa indústria, tem uma quarta coluna, que não necessariamente é da indústria financeira, mas ela se correlaciona bastante, que é a parte de educação financeira, conteúdo. Então, aqui vão entrar, de fato, os players que vendem conteúdo, sensibilidade, livros, cursos, mas que não necessariamente vendem serviços. Então, educadores financeiros, os influenciadores digitais, escolas e cursos de educação. Então, aqui são, claro que aqui Primo Rico, Sebase, a própria Natália Cury são os grandes representantes aqui dessa indústria de conteúdo, tá? E isso é muito presente. Então, quando a gente olha hoje no Brasil, a gente tem uma indústria mais antiga, que é de fato a parte de produtos, a parte de asset allocation, esse movimento está acontecendo, né? Nos últimos anos tem acelerado cada vez mais, é só ver a quantidade de corretoras, a quantidade de empresas agora e fintechs. O planejamento financeiro, ele é o futuro, que a gente vê que está começando a acelerar e cada vez mais reconhecido o papel do planejador financeiro. E já é presente, né? Não é à toa, e a gente vai falar muito dessa grande oportunidade. De cada 10 postagens que você vê nas redes sociais, boa parte delas é do mercado financeiro. E isso tem um motivo, né? Então, o brasileiro está cada vez mais interessado, muita gente cada vez mais buscando respostas. Os educadores, eles vêm tentando dar essas respostas, mas no final o planejador é o que pega na mão e o que de fato guia essas pessoas ali no planejamento financeiro. Então, quando a gente olha em todos os países, sem exceção, é essa evolução do mercado. A tendência de novas soluções financeiras vem da esquerda para a direita. Eu, particularmente, tive a oportunidade de falar com profissionais de mais de 19 países e essa é a conclusão. Por isso que eu falo que esse slide eu já mostrei para muita gente e todos os países confirmam. Foi exatamente isso que aconteceu e no Brasil está reloginho acontecendo. Só está demorando uns 20 anos de diferença para os Estados Unidos, mas está tudo bem. Então a gente está um pouquinho atrasado, mas agora, pelo tamanho do mercado, ele está acelerando cada vez mais. E o movimento disruptivo das fintechs e distribuição de ativos, com certeza está acelerando esse movimento. Então, mas se a gente for olhar, o caminho natural, de fato, é que as pessoas se sensibilizem do tema, busquem um profissional de planejamento financeiro para montar toda a estratégia, tudo que ele precisa, para aí sim escolher qual instituição investir e, por último, escolher o produto. Né? Então, se você está doente, você não vai lá primeiro na farmácia e compra o remédio. Você vai lá primeiro encontrar um médico, que talvez se fale ir para um especialista, para depois fazer o tratamento, para no final depois comprar o remédio. Então, a ordem realmente natural é que as pessoas tenham um planejador financeiro ou consigam, de fato, ter o seu próprio planejamento financeiro para depois escolher qual é o melhor caminho para ir buscar no mercado financeiro, aí sim o que precisa. Então, muito se fala do educador financeiro. Então, eu digo que todo planejador financeiro obrigatoriamente é um educador, ou seja, o planejador financeiro, como ele pega na mão da família e vende o serviço,
ele também tem a parte de educação junto para explicar para a família o que está ocorrendo, mas nem todo educador é planejador. Ou seja, o educador ele pode ter cursos, palestras, mas talvez não venda o serviço pontual de fato de atender cada um, tá? Então esse é o panorama geral e onde se enquadra de fato a indústria de planejamento financeiro do serviço, e é natural, né, que a gente vá indo para essa direção e esses profissionais cada vez mais aparecendo, né? Então, quando eu tirei minha certificação CFP, que é o Certified Financial Planning, que representa essa profissão, lá em 2012, eram 1.500, né? Hoje está indo, daqui a pouco estamos chegando em 10 mil profissionais certificados. E esse número vem crescendo cada vez mais, principalmente aqui no Brasil. Então, aqui que nós estamos. É o planejador financeiro que faz conexão, de repente, com outras indústrias, mas aqui mora o profissional que vende esse serviço para o cliente e ajuda ele a percorrer, aí, de fato, toda essa indústria. E qual que é a grande oportunidade que nós temos aqui? O que a gente enxerga que está pressionando cada vez mais esse mercado a acelerar? Essa terceira coluna aqui, que é de planejamento financeiro. Vamos lá. Então, tem razões fortes por trás dessa oportunidade e diferentes forças apontando para a mesma direção e, novamente, não muito diferente do que a gente enxerga e continua enxergando em outros países. Primeiro, que os brasileiros, infelizmente, ainda são mal atendidos em serviços financeiros, né? Os serviços ainda são ineficientes, pouco transparência, muitas vezes caro. Obviamente, o conflito de interesse ainda existe muito forte, né, com relação à representatividade dos interesses das instituições. O brasileiro tem pouca familiaridade com finanças, então falta conhecimento básico, o tema não é abordado ainda em escolas e faculdades, não sabem comprar produtos financeiros e agora mais do que nunca tem uma enxurrada de coisas no mercado sendo oferecidas e o brasileiro ele não consegue ainda discernir, né, não tem esse conhecimento para falar o que é melhor, o que é pior para ele e ainda não consegue julgar, né, de uma maneira tão clara se o produto ou serviço está alinhado com o seu interesse ou com o interesse de quem vende. Quando a gente olha lá fora, né, a experiência dos mercados maduros tem mostrado a tendência clara na direção do serviço fiduciário. É igual o personal trainer, né? Eu acho que para os avós de vocês, para os pais de alguns de vocês, se falasse que ia pagar um profissional para ficar do lado, para mostrar como subir um peso, levantar um peso, eu acho que seria um absurdo. Né? Meu avô ia falar, isso é totalmente absurdo o que você está me falando. Hoje é um serviço que dá para ver o valor e entende-se o que um personal trainer faz. O planejador financeiro é a mesma coisa. No Brasil, muita gente ainda não entende o que o planejador financeiro faz. Mas é interessante que a estatística aqui na nossa, da Serafim, historicamente, é que de cada 10 pessoas que sentam na frente de um planejador e a gente mostra até onde a gente vai, metade contrata o serviço de planejamento financeiro. Então, ou seja, quando a gente mostra exatamente qual que é o retorno, o que ele ganha tendo um planejador financeiro ou um planejamento financeiro, o brasileiro entende. E é uma tendência natural cada vez mais pessoas, de fato, enxergarem esse valor. E o tema, obviamente, aqui está bastante quente, já existe uma pressão governamental para levar a educação financeira para as escolas. É curioso que eu tive, em 2019 ou 2018, eu tive em Washington e em Baltimore para um dos congressos de planejamento financeiro e eu conversei com uma das responsáveis pelo programa de educação financeira nas escolas americanas, né? E na hora que a gente comentou que o Brasil não tinha isso, para ela era um absurdo. Como assim não tem? O brasileiro não tem isso na escola? Eu falei, não tem isso na escola. Ainda, né? E ainda vai demorar um pouquinho. Então é por isso que a gente ainda espera que isso seja cada vez mais familiarizado já dentro da base acadêmica. O tema está sendo discutido na CVM, Banco Central, Planejar, Ambima, as mídias, influências. Então, ou seja, esse boom que está acontecendo de fato na mídia, falando do mercado financeiro, porque realmente o brasileiro está buscando esse tipo de ajuda, está buscando informações. Open Banking, Open Finance e toda a revolução tecnológica que está acontecendo de 2 anos para cá tem ajudado cada vez mais a ter mais oferta de serviços, mais oferta de soluções. E aí, isso é muito bom para o mercado, só que aí também gera confusão. Né? O brasileiro fala, eu tenho um monte de... Eu tinha só 4 bancos para escolher. Agora, só digital, eu tenho 10 para escolher. Cartão de crédito era sempre 3, 4. Agora eu tenho 20. Né? O que eu faço? Né? E, ou seja, ainda precisa de um profissional justamente para reduzir para ajudar, agora que tem a assimetria de informações mais baixa, como realmente conseguir escolher os produtos. E o público-alvo, né? Quando a gente fala de público-alvo do planejamento financeiro, fica muito óbvio. Né? Se a gente contar aqui, a gente já atendeu aí mais de 9 mil clientes. Nós temos clientes em todas as camadas do mercado financeiro. As instituições financeiras trabalham por camada. Tem empresas que trabalham com endividados, tem empresas que trabalham com média renda, com alta renda, com grande patrimônio, baixo patrimônio.
E no nosso caso, nós temos clientes de todos esses tiers, né? Então a gente tem clientes que estão endividados e a gente ajuda ele a sair da dívida para um dia começar a investir, e eles pagam pelo serviço. E a gente tem clientes milionários que precisam de um planejamento financeiro para estruturar todas as finanças deles. Então o público-alvo de um serviço de planejamento financeiro é muito amplo, né? Então, dando exemplo, se a XP, que é uma empresa que hoje vale, somos mais de 100 bi, é uma empresa que cresceu tanto, atendendo uma fatia tão pequena da população que tem investimentos, né? Então imagina o tamanho do mercado de planejamento financeiro, que inclusive atende clientes para depois preparar para eles irem investir com uma XP. Então não é à toa que tem empresas como a Ameriprise, que inclusive também vale seus 100 bilhões de dólares lá nos Estados Unidos, está listada na bolsa, e é uma empresa de planejamento financeiro. Só ela tem 11 mil planejadores financeiros, tem mais de 3 milhões de clientes e 1 trilhão de dólares de custódia. Então as empresas lá fora de planejamento financeiro são colossais, né? Só a Ameriprise e a Dow Jones somadas são maiores que quase todos os bancos do Brasil juntos. E são empresas de planejamento financeiro. Eu não estou falando da Goldman Sachs, Bank of America, eu estou falando de empresas de planejamento financeiro. Então qual que é o público-alvo? É muito amplo, né? Cabe o planejador financeiro escolher qual tipo de cliente ele quer atender. E aí que a gente vai falar daqui a pouco que tem a ver com a modelagem de negócio. E também quando a gente fala de tecnologia, né, e a gente particularmente acompanha muitos de perto, eu que inclusive sou apaixonado e continuo apaixonado por tecnologia, eu vejo esse movimento de perto. É um movimento que parece invisível, né? Para quem não conhece, parece que nada está acontecendo. Para quem conhece, vê que em 2014, 2015, a gente mal tinha ali 100 fintechs, e hoje a gente está falando de mais de 700, 800, esse número aqui é de 2 anos atrás. Não tem esse gráfico aqui atualizado pela Fintech Lab, que é a fonte que a gente traz aqui, mas está falando aí de quase 1.000 empresas de tecnologia. Uma empresa de tecnologia pode desbancar o mercado todo, Nubank, por exemplo. Então, a tecnologia acaba ajudando a trazer competitividade para o mercado, oferta de mais produtos, é rápida a aceleração das fintechs, isso força os bancos a se mexerem como estão se mexendo, então tudo isso acelera esse movimento disruptivo do mercado. Porém, também traz bastante, como eu disse, dúvida para os clientes. Eles acabam se perdendo em tanta oferta. E aí que o planejador financeiro mora, né? O cliente ele prefere pagar alguém para ajudar ele a decidir qual banco, qual ponto que utilizar, do que ele tentar realmente ir buscar tudo isso no mercado. Então, esse movimento de tecnologia tem ajudado bastante a acelerar a gente ir para aquela indústria 3 de serviços financeiros. E no final, o que os clientes em 2030 irão valorizar nos serviços profissionais? Então, esse é um ponto bem interessante, né? Quando a gente pensa em tecnologia, e aí talvez venha algo em mente, né? Será que a tecnologia, também além de substituir os alocadores de patrimônio, os assessores de investimento, uma vez que os robôs advisors vão substituir aqueles profissionais que vão buscando esses produtos de uma maneira mais eficiente, será que a tecnologia também vai substituir o planejador financeiro? A gente vai olhar nas próximas 2 décadas. A gente está falando da profissão do futuro, da tecnologia, como é que ela trabalha junto com o planejador financeiro. Qual que é a característica principal de um profissional que mais vai se diferenciar da solução tecnológica nos próximos anos? Quem gostaria de arriscar aqui? Qual você acha que é a característica que dificilmente vai ser substituída pelas máquinas? E que o planejador financeiro tem? Pode ser um de cada vez, não tem problema não. Vai lá, o que vocês acham? Reinaldo, você que já está atendendo clientes, o que você acha? Qual que é a característica que você hoje vê que o planejador financeiro vai continuar batendo as máquinas mesmo nos próximos anos? É a questão mais da relação humana mesmo, da conversa, né? Que com a máquina você não tem. Você vai preencher lá um formulário com dados X e lá vai um algoritmo calcular aquilo, mas não vai ter uma troca, né? Um entendimento de qual é a realidade daquela pessoa, qual é o momento dela, né? E a questão do acompanhar, tá, teu momento hoje é esse, daqui a 2 meses ele muda, tá? E como é que a gente vai adequar isso? Né? Então tem muito essa questão mesmo do contato. Esse é que eu acho um grande diferencial. Legal. Aqui o João colocou a empatia, Paulo colocou aspecto comportamental. Quem mais? Ana tá por aí? Quer arriscar? O Marcelo vai arriscar, vamos lá. Oi, Leanderson. Boa noite. Boa noite. Eu acho que o atendimento por máquinas, pelo menos eu tenho visto com telemarketing, né? Eu considero muito desumano, até meio cruel,
né? Então, TECLI 1 para tal coisa, TECLI 2 para tal coisa. O contato humano não tem isso. Você vê um rosto, você vê uma pessoa, você ouve uma voz. E isso não tem substituição. Ótimo, muito bom. Então aqui a Ana também colocou Estou com Paulo, aspecto comportamental. O que a gente percebe, né? E quando esse é o tema que é gritante, né? Então sempre nos fóruns, discussões, nos congressos de planejamento financeiro, a gente discute a tecnologia junto com o planejamento. É algo que vem para somar ou vem para substituir? E a característica fundamental, né, que a gente vê pela nossa experiência, pela experiência de todos os profissionais do mundo todo nas discussões, que realmente a gente vê que é muito difícil de substituir, é esse daqui, a confiança. E não é que o ser humano não confia nas máquinas, é que a interpretação que o ser humano traz, o acolhimento que o ser humano traz, a relação de confiança, né, que é criada entre um humano com outro humano, é algo que ainda é muito difícil substituir. Né? Então, principalmente quando a gente vai falar de tomada de decisões profundas de vida, quando a gente fala de priorização, de sonhos, de expectativas, né? Na nossa história, né, nas salas de reunião, a gente tinha sempre ali umas caixinhas de lenço. Quantas famílias já choraram na nossa frente? As pessoas não vêm rindo, saltitando fazer planejamento financeiro. As pessoas não querem pegar um CDB e sair de 101 para 110 do CDI. Eles querem discutir sobre a vida, ansiedade, angústias, medos, né? Muitas vezes constrangimento. Estou em dívida, não consigo falar nem com meu marido, com a minha esposa. Que máquina que vai substituir isso? Né? Então aqui a gente percebe, é quase unânime, né, que quando a gente vê essas discussões globalmente, a máquina ela vem justamente para substituir tudo aquilo que o planejador financeiro pode ter eficiência para ganhar ainda mais tempo para ter isso aqui que está na tela, olho no olho. Quanto mais tempo de olho no olho com o cliente, melhor. Aí cálculos, matemática, projeções, cenários, tudo isso a máquina faz. Tudo isso é o que a tecnologia ajuda bastante. Então, enquanto algumas profissões a tecnologia vai substituindo pela eficiência, como por exemplo o alocador, o trader, né? O Rodrigo está aqui, ele foi investidor, trader, então ele sabe muito bem. Quando vê os algoritmos, os robôs, com certeza o robô não vai para o banheiro. Né? O robô nem almoça, né? De vez em quando o trader vai ter que almoçar, de vez em quando o trader tenha uma dor de cabeça, a máquina trabalha 24/7 fazendo cálculo. Aí sim matou o profissional. Né? Então, ou seja, mais para o olho no olho humano é imbatível. E isso é um consenso global. Todas as discussões em todos os países, independente da cultura, diz que a confiança, a confiança, a fidúcia que um ser humano cria com outro ser humano é imbatível. E é isso que não substitui. Assim como mentoria, assim como algumas outras profissões que também têm essa relação muito próxima. Então, nossa profissão está garantida? Eu diria que está sendo potencializada. A gente adora quando a tecnologia vai vindo, o Open Bank está vindo agora, está testando várias coisas, porque isso ajuda a gente a não perder tempo com coisas matemáticas e quantitativas, para ganhar muito tempo no olho no olho. Certo, pessoal? Então, sim, nossa profissão, ela tende a ser cada vez mais evidenciada. Vai se comoditizando a parte quantitativa. E vai ficando cada vez mais nobre a relação humana. Né? Então é isso que a gente enxerga com relação à evolução na carreira. Mas aí, pessoal, qual que é a jornada para se tornar um planejador financeiro, então? Então, se fosse nos Estados Unidos, seria fácil, né? A gente tem lá uma faculdade, faz 5 anos, se forma, entra numa empresa e começa a atender. E aqui no Brasil, como é que é essa jornada de planejador financeiro? Então, como essa profissão, aí sim, a gente percebe que ela está sendo estruturada essa demanda, a questão de fato do reconhecimento, mas falta ainda estruturação. Pela nossa experiência e olhando o que acontece lá fora, a gente consegue resumir essa jornada em 6 etapas. Então, a jornada da carreira do planejador financeiro, ela começa com uma identificação, depois validação, vem para uma parte de preparação, capacitação, certificação ou certificações, e aí sim, especialização ou especializações. Então, em toda a nossa experiência olhando profissionais, buscando a carreira aqui no Brasil, a gente consegue olhar essas etapas, que às vezes são desrespeitadas, né? Muitas vezes chega um profissional e fala, olha, Leandro, se eu quero ser planejador financeiro, eu estou pensando em fazer aquela sua pós da PUC e tirar o CFP, tá certo? Eu falei, não, você está começando pelo final. Se você fizer a pós e tirar o CFP e descobrir que você queria ser consultor aqui, como de repente o Reinaldo também atua, e você descobrir que você queria ser educador, então você primeiro tem um passo de realmente se reconhecer na carreira. Tem uma jornada importante para você evitar
queimar justamente tempo e dinheiro. Então, o primeiro passo é identificar com a profissão, né? Essa identificação com a profissão é num bate-papo como esse, conversando com os profissionais. Tem muito a ver com aqueles profissionais que começam como um planejador como eu, é entusiasta, começa a ajudar pessoas e de uma maneira ou outra você se identifica. Eu acho que é isso que eu gosto de fazer, né? Então, atuar com pessoas, ajudar elas a não cair nas armadilhas financeiras. Depois dessa fase, tem uma segunda fase importante que é partir para ação. Legal, eu quero me preparar, eu quero começar a atender. O que eu faço? Como é que eu me preparo? Como é que eu me capacito? Como é que eu começo a atender? E aí vem uma terceira fase que, de novo, essa é muito confundida, ela é invertida, mas essa fase aqui é uma fase que depois que você começa a atender, depois que você começa a ter clientes, que aí você começa a se aprofundar ainda mais e aí buscar certificações e especializações. Até mesmo porque você não precisa ter uma habilitação para ser planejador financeiro, você precisa ter uma metodologia. E depois que você começa a atender, aí sim você começa a evoluir ali na carreira. Então a gente vai trazer essas 3 etapas, explicar um pouquinho mais como é que funciona aí de fato cada uma delas. Então, quando a gente olha aqui especificamente o meio, né, muitos de vocês, aí me coloca no chat, por gentileza, quem está pensando em ser planejador, quem já está começando a atender informalmente, quem já começa a atender formalmente, já cobrando, e quem já atua full time com a carreira. Me fala um pouco mais aí no chat, que momento que vocês estão. Mas aqui eu vou partir do princípio que da preparação e capacitação, eu vou focar aqui, né, identificação, validação. Eu falo que é conversar com profissionais, entender um pouco mais a carreira, e aí sim você realmente decidi que eu quero ser planejador, agora por onde eu começo? A preparação e a capacitação, ela já vai vir com algumas perguntas mais avançadas. Por exemplo, qual que é o melhor momento para começar essa carreira agora? Quanto que eu terei que investir? É uma carreira como qualquer outra. Quanto que eu tenho que investir? Quanto custa? Quais são os cursos que eu preciso fazer? Quanto tempo? Em um mês eu sou planejador? Em um ano eu sou planejador? Então, quanto tempo que eu tenho que investir e dinheiro? Qual que é o meu plano de ação e qual que é o melhor formato a seguir? Será que é melhor o seu planejador, por exemplo, dando exemplo aqui, o Marcelo Pierre Financial Planner Company, sozinho? Será que é melhor me juntar com o Reinaldo e formar uma empresa? Será que é melhor me associar a uma empresa como, por exemplo, a Serafim ou alguma outra no mercado? Qual que é o melhor modelo para mim? O que faz sentido? E aí, se eu vou ter um plano de transição ou vou seguir part-time? Então, isso são dúvidas e respostas que a gente tem que ter aqui. E a capacitação legal, agora que eu entendi qual curso, o que faz sentido, iniciar esse processo de capacitação, aprender a metodologia para começar a aplicar, desenvolver algum plano mínimo, né? Então eu vou atender isso aqui de manhã, de noite, como é que isso aqui vai vincular com a minha atividade atual, atender os primeiros clientes, provavelmente part-time, né? A grande parte, né? Começou part-time assim como eu, começar a gerar uma renda extra e, se for o caso, por que não transitar, né? Muitos continuam com a renda extra e com uma carreira em paralela, outros, realmente como eu, vai lá e aí fazem a transição. Deixam de ser engenheiros e administradores, contadores, enfim, a profissão anterior e vai se tornar planejador financeiro. Então vamos entender um pouquinho como é que funciona aqui essa jornada e onde realmente mora ali o segredo para avançar na carreira de uma maneira mais acelerada. Então, primeiro, é importante o planejador financeiro entender que tem 3 fundamentos principais para se tornar planejador. Tem 3 linhas de estudo que o planejador tem que ter para justamente fazer essa migração de atividade ou iniciar a atividade de planejador. Primeiro, nós temos habilidades técnicas, né? Seja a metodologia, a parte quantitativa, a parte matemática, método. Tem a habilidade comportamental, né? Assim como você saber realmente o que o cliente tem que fazer é uma coisa, você engajar o cliente a mudar um hábito é bem diferente, né? Então, a habilidade comportamental é fundamental, eu diria que é tão ou mais fundamental que a parte técnica. E as habilidades empreendedoras, né? Lembrando que nessa jornada toda, tem que entender que são 2 transições. É uma transição de atividade e uma transição de formato, né? A atividade, por exemplo, eu saí de engenheiro para planejador e formato saí de um CLT, um concursado, um servidor público para empreendedor. Então, é uma atividade empreendedora, mesmo que ela seja part-time também. Da habilidade técnica, aqui a gente vai ver, basicamente é resumido pelo CFP também. Então, 6 pilares da certificação CFP, a parte orçamentária, conhecimento de aposentadoria, tributário, sucessório, ativos e riscos, saber de matemática financeira, produtos de investimento seguros, não que você tenha que alocar os produtos, mas entender como eles funcionam para fazer a estratégia com o cliente, metodologia na prática, planilhas, ferramentas, simulações. Aqui a gente fala dos hard skills. Então, sim, tem uma agenda de conhecimento técnico que o planejador financeiro precisa buscar. Depois tem as habilidades comportamentais. Identificar o perfil de um cliente, saber comunicar
a didática para explicar para o cliente o planejamento financeiro. Então, uma vez que você fez a matemática, como é que você traz isso no contexto para que ele consiga se mover? A capacidade de não julgamento, engajar pessoas de acordo com cada perfil, conhecer perfil de risco, de tolerância, ajudar pessoas a reconhecerem e mudarem seus hábitos, o autoconhecimento, como é que é a sua forma de se comunicar, então como é que é o seu perfil comportamental. Esses são os soft skills, né? Como a gente de fato faz um acolhimento dessas famílias para fazer aquela confiança que a gente comentou. Então, a parte comportamental é uma ciência importante que o planejador também vai ter que estudar. Não é à toa, Daniel Kahneman, por exemplo, é prêmio Nobel, né, em finanças, em economia, baseado justamente nisso, né, em finanças comportamentais, de tão gritante que isso é e vai ficar cada vez mais. Esse tipo de conhecimento, inclusive, é aquele conhecimento único, é aquele que a máquina dificilmente vai substituir. Os hard skills você vai ter mais ferramenta e tecnologia, aqui que você vai ter que potencializar ainda mais. E habilidades empreendedoras. Então, ou seja, no final vocês vão ter que se divulgar, vão ter que atrair clientes, vão ter que começar a montar um modelo de negócios, né, um pouco do serviço, vai entregar em pacote, vai entregar por horas, quanto que cobra. Então, a gente fala nessa questão de habilidades de marketing, habilidades de vendas, né, então de parcerias. Então tem uma questão, a gente escuta muito do planejador financeiro que ele é muito bom tecnicamente, ele sabe atender pessoas, mas não sabe vender. Na grande parte dos planejadores fala, puxa, eu não sei vender. Por isso que aqui tem as habilidades empreendedoras. Como é que eu me divulgo? Como é que as pessoas me procuram, né? E entendem o que eu faço. E baseado, além dessa questão da capacitação e desenvolvimento técnico, tem também os desafios empreendedores. Então, o planejador financeiro, muitas vezes, ele acaba subestimando o que ele tem que fazer no empreendedorismo. E eu costumo dizer aqui que tem 3 desafios fundamentais, né, na carreira empreendedora e que o planejador financeiro também tem que saber como endereçar nesse momento aqui de preparo. Um é a curva J financeira. Então, ou seja, esse planejador financeiro ele vai fazer o planejamento como renda extra, mas se um dia ele quiser transitar, então como é que essa curva J, que é você de repente começar a ter uma renda mais baixa e depois subir, como é que você faz essa renda justamente com um pouco a sua? A gente chama isso de modelagem financeira, curva J financeira, que é a renda. Eu preciso sobreviver como planejador financeiro, quanto que eu ganho, qual o tempo para começar a gerar renda, a renda suficiente para eu poder substituir a minha renda anterior. Então esse é um primeiro grande desafio, a curva J financeira. A segunda é a gestão de tempo, né? Então a gente tem o tempo dividido em um terço, né? Para quem está trabalhando, tem 8 horas mais ou menos de trabalho, tem mais ou menos 7, 8 horas, espero eu, torço eu que vocês durmam, né? Como seres humanos, talvez tenham que dormir em algum momento. E vai sobrar 8 horas. Essas 8 horas vocês comem, almoçam, jantam, estão com a família. Então, ou seja, tem 8 horas mais ou menos ali do pessoal. Quando você inclui essa atividade, ela vai ocupar de alguma maneira esse tempo aqui. Então, a gestão de tempo é importante, em que momento que eu vou atender os clientes, quais são os melhores momentos para atender esses clientes part-time. Então, gestão de tempo é um desafio importante que o planejador tem que também saber como lidar. E a curva de experiência. Eu falo que a curva de experiência é saber o que fazer, o que estudar, como prospectar, né? Então, como aprender isso daqui, como trocar experiência com outros profissionais. No final, a ordem correta é, sabendo que eu tenho que fazer, que é a minha curva de experiência, eu consigo alocar meu tempo da maneira correta e o meu resultado financeiro vem. O problema é que muitos planejadores acabam estudando muita coisa, fazendo muita coisa, e aí no final acabam se perdendo. Então, por isso que é importante ter a curva de experiência para saber exatamente o que fazer a cada momento. Eu sempre faço analogia, não sei se alguém foi um aluno meu da PUC, por exemplo, mas lá eu faço uma analogia que empreender é igual morar na floresta. Então, morar na floresta é bom, é legal, tem a natureza, mas também tem mosquito, à noite vai fazer frio, se chover vai ser perrengue. Então, tem os trade-offs. Só que na floresta você tem que saber exatamente o que fazer de manhã, de tarde e de noite. E a ordem, né? Eu faço a fogueira, eu pego água, caço. No empreendedorismo, se você não souber exatamente o que fazer, você pode consumir muito tempo. Tempo, dinheiro e psicológico. Então, esses são os desafios e é por isso que é importante entender como lidar com esses desafios no momento, de fato, dessa capacitação e preparo aí sim para a jornada. Então, preparação e capacitação, ela é crucial para justamente o planejador financeiro começar com o pé direito a carreira, né? E não realmente literalmente perder tempo e dinheiro, né? Ir direto ali para o que ele precisa. E é por isso mesmo, pessoal, que nessa jornada da carreira do planejador financeiro é onde a gente também se especializou e vem se especializando cada vez mais, né? Então, aqui, onde a gente pode ajudar é justamente na nossa academia. Eu sei que tem alguns ex-alunos nossos aqui, o Reinaldo foi ex-aluno nosso também.
Então, a nossa academia, ele entra justamente aqui. É aqui que a gente entra, uma vez que o planejador financeiro se identificou com a carreira, entende que faz sentido para ele, agora ele já quer começar a se preparar, a fazer os primeiros atendimentos, nem que seja informalmente, para depois gerar renda e quem sabe um dia transitar, 1, 2, 3 anos, ou não transitar, né, servir como uma carreira paralela de fato, é aqui que a academia entra. Então, antes da gente trazer aqui e abrir para vocês, escutar um pouquinho o momento que cada um de vocês estão, aqui a notícia justamente que a gente colocou ali junto com o webinar, é que a academia nossa, bom, já foi mais de 2.000 profissionais, nasceu em 2016, e agora a gente está relançando a nossa academia, né, num formato muito parecido com o que a gente tinha anterior, só que agora evoluindo para um pacote ainda muito maior de apoio para esses profissionais que estão aqui. A gente sabe que os profissionais que estão buscando esse momento da carreira precisam de um acompanhamento mais próximo, é o que a gente faz para os nossos planejadores associados, mas também que a gente vai trazer ainda mais profundidade para quem está na academia. Então, a gente está relançando a nossa academia, a gente vai iniciar a academia agora com uma nova turma, que vai ser uma turma especial. Essa turma especial da academia, ela começa no dia 25, né, de outubro. Eu digo que essa nova versão, ela traz não só esse conhecimento técnico, essa parte empreendedora, a parte comportamental, que já vem com a evolução de tudo que a gente aprendeu nos últimos tempos, mas ela vai trazer um formato ainda mais próximo de mentoria individual, mentoria coletiva. Então, os planejadores financeiros vão ter acompanhamento de mentoria, 3 encontros individuais com os nossos planejadores seniors, né? A academia ela vai ter também uma mentoria comigo, né, em grupo, no final do curso e durante o curso no final também, a gente vai ter esses encontros. O formato da nossa academia é interessante, que a gente ia fazer presencial em São Paulo, mas a gente teve uma demanda, sempre teve uma demanda grande do país todo, e como a demanda foi grande agora também, então a gente decidiu justamente fazer ela no formato semipresencial. Então a academia ela vai ter a turma síncrona, ao vivo, como a gente está fazendo aqui, mas aí sim a gente vai ter as imersões, são 3 imersões nos finais de semana, que aí a gente vai estar todo mundo junto, colocando a mão na massa com roleplay, montando cases, fazendo atendimentos simulados. Nossos clientes, inclusive, que participam ali nos atendimentos são bem críticos. Vai ter banca de negócios para entender o modelo de negócio de vocês. Então a academia está relançando nesse formato. Então o formato online ao vivo, mais 3 imersões presenciais. A Ana, que está aqui, a nossa consultora da academia, ela vai compartilhar aí no chat com vocês esse link aqui da landing page. Daqui a pouquinho eu vou abrir para ela se apresentar também. E a Ana, ela pode entrar em contato com vocês diretamente, ou vocês colocarem e acessarem também o link que ela vai colocar, para vocês agendarem um bate-papo com ela e entender um pouco mais da nossa academia. Nossa academia, a essência dela, a gênese, continua a mesma, então a gente se aprofundar muito forte na parte de técnica, metodologia, só que no final aqui a gente ensina o que a gente faz, né? A gente atende dezenas de novos clientes todo mês, a gente tem a experiência de clientes aqui junto com os planejadores, então a parte técnica é algo que a gente pratica e evolui constantemente a metodologia. A parte comportamental, que é justamente como fazer essa conexão humana com os clientes e fazer essa tradução da metodologia. E a parte empreendedora, que envolve não só a questão do produto, do serviço, mas o que realmente tem hoje que se conecta com o mercado, né? Eu acho que o mercado evoluiu muito, as demandas mudaram, né? Então, e aí sim a nossa metodologia, o portfólio que a gente ensina, está muito mais atualizado para o mercado de hoje também. Então a academia ela tem vários diferenciais, mas o principal deles é que todo mundo que está ali pratica planejamento há muito tempo, todo mundo atendeu o cliente, todo mundo sabe os perrengues no dia a dia ali com os clientes, também no modelo de negócios, e é por isso que esse é um dos grandes diferenciais nossos, hoje somado a essa proximidade maior com relação à mentoria e ao acompanhamento da carreira. Então, nessa landing page tem todas as informações com relação ao curso, tem a data, então a gente vai começar no dia 25 de outubro, vão ser aulas todas terças e quintas, né? Então terças e quintas das 7 até as 10h30, e as imersões aí com algumas datas já definidas nos finais de semana, justamente para a gente fazer essa prática próxima dos planejadores. Então vou abrir aqui para a Ana, para ela contar um pouquinho mais como é que a academia vai ajudar. Depois eu volto aqui também para os slides para a gente finalizar, trazer um pouco mais de conteúdo e aí sim abrir para uma discussão, entender um pouquinho mais qual que é o momento de vocês e o que vocês estão vendo no desafio dessa jornada da carreira do planejador financeiro. Então vai lá, Ana. Então se apresenta para eles e conta um pouquinho mais como é que a gente pode ajudar. Olá, pessoal. Boa noite.
Estou aqui com vocês desde o início, não sei se já me viram, mas eu sou a Ana, faço parte da equipe aqui, sou a consultora de vendas da academia, tá? Vou deixar aqui para vocês o link para vocês agendarem um bate-papo comigo, né? Para a gente falar mais profundamente de como vai ser, enfim, em questão de investimentos, e vou deixar também um link do WhatsApp, tá? Acredito que isso aí vai deixar, vai facilitar para vocês, para a gente conversar e ter um atendimento ali individualizado, tá bom? Deixa eu abrir de novo aqui. Então, legal. Quem tiver interesse em conhecer um pouquinho mais a academia, só falar com a Ana. E aí sim entender como a gente vem ajudando e de repente pode ajudar vocês nesse momento aqui de capacitação e estruturação aqui da carreira. Vamos lá, pessoal. Então, para a gente voltar aqui e para fechar, e a gente abriu aqui para uma discussão, que é a ideia, eu tenho um ponto que eu sempre coloco aqui para os planejadores é o seguinte, né? Então, para quem já atende clientes, né, sabe que o que a gente entrega para os clientes, o impacto que a gente causa é muito forte, né? Então, os clientes eles não vêm para procurar o planejador financeiro para tratar, ou às vezes até para tratar para pontos pontuais, mas no final a gente entende o quanto que a gente consegue ajudar as famílias e no final quanto as famílias ficam ali conectadas com o planejador financeiro. Então tem uma frase que é bem interessante do Steve Jobs que eu sempre trago aqui, que é cada sonho que você deixa para trás, né, um pedaço seu ou um pedaço do seu futuro que deixa de existir. Né? E eu retraduzo essa frase aqui de uma maneira um pouco diferente, que tem muito a ver com um planejador financeiro que está mais ou menos nessa fase. Puxa, eu quero isso, faz sentido, parece que é algo que eu gostaria muito de fazer, mas não sei como, e aí por não saber como, muitas vezes desiste, né, de correr atrás e se desenvolver na carreira do planejador financeiro. Então, o que eu trago aqui de mensagem para vocês, baseado no que nessa frase do Steve Jobs, é que cada planejador financeiro que desiste do sonho de fato de transitar ou de começar a carreira de planejador financeiro, são milhares de outros sonhos, né, de outras pessoas que deixam de existir. Então, cada planejador que deixa de existir, certamente são várias famílias que deixam de ser ajudadas, né, são vários projetos que deixam de existir, e no final, possivelmente, brasileiros que continuam ainda ali nas armadilhas, pegadinhas do mercado financeiro. Então, se você realmente quer ser planejador financeiro, se você pensou nisso, mas ainda não sabe como, de fato, iniciar essa jornada, bom, primeiro pedido que eu deixo para vocês aqui é não deixem essa faísca apagar. Provavelmente muitos de vocês estão ali alinhados com a carreira, talvez baseados com algum momento de vida, certamente com algum propósito. Muitos planejadores financeiros, quando a gente pergunta por que vocês estão no planejador financeiro, está muito enraizado, muitas vezes também num propósito de vida, né, de pegar todo o conhecimento, toda essa experiência e transformar isso agora para as pessoas e ser remunerado também por isso. Então, se for o caso de vocês, não deixe essa faísca apagar, mantém viva essa chama e aí sim seguir em frente para começar a carreira de planejadores de vocês. Até porque essa luz, essa faísca que a gente também tem, a gente traz essa luz para os nossos clientes e no final, por isso que essas pessoas compartilham com a gente, como aqui, né, palavras, frases, né, de clientes nossos que escreveram no papel e colocaram na parede para nós o que representou o planejamento financeiro, novos horizontes, visão, fé e cura, esperança, luz. Né? Um dia desse, uma planejadora financeira nossa deu depoimento e disse que uma cliente mandou um depoimento e falou o seguinte: no dia seguinte do nosso atendimento, né, me deu vontade de viver de novo. Então, ou seja, o quanto que a gente ajuda as pessoas realmente em termos de finanças, em projetos de vida e tirar, vamos dizer assim, essa ansiedade e o que realmente atrapalha as pessoas. No final, nosso propósito aqui é levar o bem-estar financeiro para todos. Então, finalizar com essas palavras de clientes nossos, que poderiam ser para qualquer planejador financeiro, talvez alguns de vocês que já atendem ou pensam em atender. Agradecer aqui a atenção até então e abrir para uma discussão para vocês falarem, quem quiser compartilhar um pouco mais, que momento que vocês estão de carreira, né? Se vocês já estão nessa fase ainda de identificação ou não, vocês já estão numa fase de começar a se preparar, ou mesmo alguém que já está atendendo, como por exemplo eu vi aqui o Reinaldo, e outros que eu sei que já estão atendendo, estão se preparando aqui também. Então vamos lá, quem gostaria de compartilhar o momento que está agora de carreira, né? Qual o desafio que vocês enxergam e como é que vocês estão vendo a carreira do planejador financeiro até baseado aí no mercado, se realmente faz sentido, é uma carreira de futuro ou não. Vamos lá. Quem gostaria de compartilhar aqui?
Ou eu chamo voluntários, pode ser também. Se alguém se sentir mais à vontade. Reinaldo, me conta você então. Depois que você passou pela academia, até um ex-aluno nosso, conta como é que foi. Então vamos lá. É assim, o que hoje eu estou muito pensando é que, como você já falei, né, eu trabalho numa gestora de investimentos, só que lá a gente trabalha com o público, como vocês definem, com investidores e investidores sofisticados, né? Assim, porque eu até tive a experiência de trabalhar nele quando terminei lá o curso com vocês, como pro bonos, e depois até cobrando, o que a gente chamaria dos endividados e dos poupadores, né? Só que a minha experiência não foi muito legal. Assim, até eu entrei meio em crise, assim, quando eu comecei a trabalhar na gestora, porque eu dizia, poxa, eu já estou trabalhando com o pessoal que já tem grana, né? Eu queria ajudar, assim. Mas só que aí no decorrer do trabalho, exatamente a história da confiança que você falou, né? Que ocorre assim, esses investidores vieram uma grande parte de bancos, que os gerentes vão mudando toda hora, então quem chega não sabe qual é a história daquela pessoa, então assim, que no decorrer tem essa confiança, exatamente vai cuidando. E assim, por partir dos investimentos, como eu falei, a gente começa a trabalhar o planejamento financeiro dela, só que a coisa começa, como você até falou, você falou da questão lá, eu começo como planejador financeiro e vou lá para a questão dos investimentos. Lá a gente começa de forma diferente, né? A partir dos investimentos é que a gente vai trabalhar o planejamento financeiro. É de certa forma, assim, que eu estou começando a tentar novamente resgatar, mas isso aí a parte, né, da empresa, que eles me permitem isso, de eu trabalhar com os poupadores e com os endividados, né, de forma particular, eu mesmo, né, até porque tem clientes que chegam lá, assim, vai o lead, né, que a gente chama, começa a conversa e a gente vê, poxa, não, infelizmente vocês ainda não fazem parte do perfil da empresa, tal, que Uhum. exatamente estão procurando ainda se organizar, né, estão começando a poupar, estão endividados. E aí, poxa, quem poderia me ajudar? Aí eu, pô, se eu estou lá, então de repente, eu posso, mas aí de forma à parte, não pela empresa, né? Então é um caminho que eu também quero direcionar para fazer em conjunto, né? Perfeito, porque ainda tem bastante disso, né? O mercado financeiro ele começa muitas vezes pela parte de investimentos para depois falar do planejamento como um todo. As coisas são conectadas, né? Você tem a política de investimentos, tem as necessidades, mas às vezes o gatilho é o investimento, né? E muitas vezes, né, a gente até brinca aqui que às vezes o cliente fala, eu tenho 100, 200, 500 mil reais, o que que eu faço com esse dinheiro? A primeira Exato. resposta nossa é sempre a mesma, não tenho a mínima ideia, não sei. Então, e não é que a gente quer ser grosso, é que a gente não sei quanto você ganha, quanto você gasta, seus projetos, sua necessidade de liquidez. Então, tem tanta coisa que precisa saber antes para falar, investe nisso, que isso daqui tudo é planejamento financeiro e tem um custo, tem um valor. Né? E um valor Exato. importante, né? Porque dependendo do que for feito aqui de necessidades, a alocação vai ser muito mais eficiente, a rentabilidade vai ser muito maior. É que até quem tem já o dinheiro, né? É muito engraçado que os bancos não fazem isso. É quando começa a conversa com a gente, tá, mas quais são os seus objetivos? Não, mas eu só quero que render. Tá, mas para que vai render o dinheiro, né? Para quê? Para que você está guardando? Você tem que ter algum tipo de objetivo. Para que você vai usar isso? Então as pessoas começam a parar para pensar nisso. Poxa, tal, é que vem os sonhos, os desejos, tudo. Mas assim, grande parte assim, é a questão da educação financeira que as pessoas não tiveram, né? Então a coisa vai ocorrendo no decorrer do tempo, assim. Aí você, por acaso, dele foi sobrando, foi guardando, mas você nunca parou para realmente delinear um objetivo para aquele dinheiro. Perfeito. Vamos lá, quem mais? Marcelo, que momento que você está hoje? Ainda olhando a carreira, já atua no mercado? Conta um pouco mais o que o planejamento financeiro hoje representa aí para você. Então, Leonardson, eu hoje sou servidor público federal, já estou em uma carreira consolidada, mas não estou satisfeito. Né? Uhum. Então, eu procuro, em primeiro lugar, uma transição de carreira. Né? Me identifiquei bastante com essa área financeira, né? Depois que eu comecei alguns estudos, né, de produtos financeiros, aprender a investimentos, né? Ultimamente, estou mexendo mais com bolsa de valores e tal. Né? Uhum. E de repente esse ano eu me vi obrigado a começar a fazer um planejamento financeiro para minha mãe também, né? Depois que meu pai faleceu. Então eu estou vendo para ela também a questão da complementação da renda da pensão, né? Que infelizmente hoje depender de previdência, seja pública ou privada, não dá, né? Uhum. E então assim a questão da identificação eu já tenho. Então agora eu estou buscando realmente capacitação. Uhum. E então assim, como substitutivo da minha função atual, né? E eu também gostaria de ver alguma coisa na área da educação financeira. Uhum. E eu gostaria de fazer uma coisa até mais específica, trabalhar isso com a criançada.
fazer um trabalho de Uhum. base, né? Fazer um trabalho bem de início mesmo, ensinar a educação financeira para a criançada, até para que elas também levem esse conhecimento para casa, conversem com os pais, né? De repente, sei lá, alguma família está enfrentando dificuldade, a criança aprendeu uma coisa na escola, levou para casa, o pai gostou da ideia, aplicou, né? Então, acho que seria muito gratificante. Acaba sendo um trabalho que é conjunto, né? Então, uma vez que quando você é planejador financeiro, você consegue, de uma maneira ou outra, sensibilizar os gestores, por exemplo, de uma escola, né? Então, os pais, muitas vezes os pais acabam pressionando a escola a trazer programas como esse porque entendem, né? É meio top-down do ponto de vista de inspiração, mas também bottom-up em termos de gerações, né? Então, tem que trabalhar na base para o futuro, mas quem vai levar isso para a base muitas vezes são pessoas já sensibilizadas. Da mesma forma, por exemplo, aqui nós temos o que a gente chama de programas de bem-estar financeiro. E programas de bem-estar financeiro a gente leva isso para empresas. E muitas vezes a empresa ela não tem ideia do que significa o impacto negativo de um estresse financeiro para os funcionários. É no momento que um gestor, ou o dono da empresa, ou um diretor financeiro, diretoria de RH faz o planejamento e fala, nossa, como meus funcionários não têm isso, né? Se eu não tenho, imagina meus funcionários. E eles correm para levar isso de alguma maneira ou outra ali para os colaboradores. Então, a gente tem várias iniciativas que realmente a gente acaba dentro de uma escola, fazendo uma palestra, os pais se sensibilizam e ele fala, eu quero que meus filhos tenham isso aqui também. Então, é um trabalho conjunto, de fato, né? Um trabalho de olhar quem são os influenciadores nesse sentido da decisão e também trazer esses programas que vão ficando cada vez mais, pelo menos, demandados, né? E aí sim, como o planejador financeiro ele conhece o planejamento, ele atende pessoas, ele sabe a parte educacional, então é muito fácil para um planejador financeiro pegar e fazer palestras, programas, workshops para isso, sim. E trabalhar com criança é a base, né? Uhum. Ensinar a questão de assim, ter uma relação sadia com o dinheiro, tratar o dinheiro como um instrumento, não como um fim em si mesmo, né? Eu acho que isso, como você disse, aqui é um absurdo, isso eu não havia isso em escolas aqui no Brasil. Então, eu acho que já está mais do que na hora da gente começar um movimento nesse sentido, e é uma coisa que eu realmente gostaria de fazer. E você colocou um ponto importante, né? Vários planejadores, assim como eu, inclusive, começaram dessa maneira, né? Então, eu não vim no mercado financeiro, né? Trabalhava na área de energia, mas era um entusiasta pelo tema. Em algum momento, comecei a fazer o planejamento para mim, comecei a ajudar pessoas próximas, e aí você começa a perceber, não sei se é o seu caso também, Marcelo, mas o gap que tem de conhecimento das pessoas. As pessoas não têm ideia do que estão fazendo com o próprio dinheiro. Dinheiro, orçamento e por aí vai. E aí a gente vai ficando incomodado. Não é possível que ninguém saiba o que está fazendo. Então, ou seja, aí você começa a ajudar, começa a pegar na mão, começa a ter prazer com isso. Poxa, não é realmente que eu consigo fazer isso. Começa a ajudar as pessoas e isso vai criando, de fato, esse embrião do profissional. Em algum momento isso vai se profissionalizando. Começa como hobby, assim como eu, né, cobrando cerveja, talvez não é sustentável, pelo menos para o fígado, e uma hora aquilo vai gritando na cabeça, né? Puxa, eu posso realmente fazer isso. E aí que entra a É, e eu, capacitação, o que estudar, o que fazer, como criar uma metodologia, e aí que a gente entra, né? Por exemplo, uma academia GFI. e eu falo até um pouquinho por experiência própria, porque como investidor mesmo, eu comecei faz muito pouco tempo, né? Então, o que eu vejo assim é falta de informação. Eu acho que esse é o bom combate, combater a falta de informação. Exatamente. Assimetria de informações, né, que ainda existe no mercado. Open Bank, Open Finance vem para ajudar, mas ainda tem um buraco Não enorme. só a simetria, a própria falta mesmo, né? Por É, exemplo, boas práticas financeiras, né? Até falando que é uma questão mais específica dos produtos financeiros disponíveis no mercado, né? Porque o planejador financeiro uma hora vai se deparar com uma questão dessa também. Então, essa falta de informação, eu acho que é o bom combate, né? perfeito. Vamos lá. Só um ponto aqui, achei super importante nesse novo momento, é essa questão, né, do Open Finance, né? Acho que a informação agora ser do cliente, da pessoa, e não mais da instituição financeira, essa é a matéria-prima do planejador financeiro, né? Então, por isso que o Leandro comentou um pouco de que tem um time importante para a profissão agora, porque antes o trabalho do planejador junto ao cliente, a execução estava ligada a instituição que não necessariamente estava, né, interessada em realmente implementar aquele trabalho. Acho que agora com o Open Finance,
a informação sendo do cliente, isso empodera o cliente e o planejador conjuntamente, né? Então, acho que a execução e mesmo agora a gente aqui também com a nossa ferramenta também propicia um trabalho com menos fricção, né? É mais fácil você conseguir fazer o planejamento junto ao cliente e o principal é você conseguir todas as informações do cliente de uma maneira muito rápida, né? Quem é mais antigo no mercado, antes você tinha que ir lá, conta a conta, imprimir tudo, imprimir o imposto de renda, imprimir... Então, assim, acho que isso acabou. Então, acho que isso daí é um fator importante agora dessa nova fase do mercado. Legal. Aqui a gente tem eu não sei se é o nome, o FT Home, não sei se é o nome ou se é a descrição, você gostaria de falar? Fabiano. Fabiano, o F é de Fabiano. Fabiano Tomé. Fabiano Tomé. Cara, acho que eu troquei umas mensagens hoje ou ontem com a Ana. Eu caí aqui assim, eu tô estudando, eu tô numa situação parecida que acho que é com o Marcelo. Eu perdi minha mãe o ano passado e eu tô administrando agora os bens do meu pai. Eu comecei a pesquisar a partir de consultoria financeira e vendo alguns vídeos, acho que tem um diretor da GFI, aí eu vi um vídeo no YouTube e comecei a olhar, caí na GFI foi para Serafim, né? E aí, puta, me surpreendeu essa questão do planejador financeiro. Por quê? Eu tenho uma certa educação financeira por parte do meu pai, mas é aquela educação financeira do medo, né? Tem que poupar porque lá na frente vai acontecer alguma coisa e você vai precisar de dinheiro. E aí, assim, eu comecei a consultar porque, pô, você veio de banco, são os interesses do banco. Aí você cai nas corretoras, você tem o assessor, agora assessor para mim está ficando que nem gerente de banco. E eu conversando com outras pessoas, estou vendo muitas pessoas com essa dificuldade, né? Então, assim, eu fui pegar a indicação de um assessor que seja, você falou a palavra aí, confiança. Eu não estou sentindo isso nas pessoas, né? E aí, começando a entender, estudar essa parte da consultoria, de assessoria, eu caí nessa questão do planejador. E é algo que me interessa. Eu sempre fiz isso com a minha irmã, um pouco com meu pai, com a minha esposa aqui, com alguns primos próximos. Eu falei, pô, mas sempre senti uma falta de metodologia. E foi curioso saber que é possível ter uma metodologia em cima disso. Por mais que a gente tenha aí essa parte de educação financeira, com, né, o Thiago Nigro, tudo ali, mas é uma coisa que aí eu tenho uma linha também de raciocínio aí, que acho que não vem ao caso, mas acho que fica muito pulverizado. E me chamou a atenção alguns vídeos que eu vi aí sobre vocês, tudo, e falei, deixa eu entender melhor, né, do que seria isso daí. Perfeito. E A me chamou a metodologia de planejamento financeiro já completa agora mais de 50 anos, 52 anos. Né? É que o planejamento financeiro nasceu em 1969 nos Estados Unidos, foi ganhando notoriedade na década de 90. No Brasil chegou em 2001, né, 2001, com o Frankenberg, Louis Frankenberg, que foi o grande pioneiro aqui. Ele foi o responsável por trazer também o CFP para o Brasil. E agora é o movimento de começar cada vez mais se desenvolver. Então, a metodologia, como fazer um planejamento financeiro, é a essência, inclusive, da nossa academia, né? A essência CFP é o que a gente utiliza aqui em termos de método, só que aqui no Brasil é diferente, né? Porque o brasileiro não tem um conhecimento de um americano. A grande parte dos americanos sabe quanto tem que ter de recursos para aposentar. O americano tem na escola. Então, lá a demanda é outra. Então, a gente vem tropicalizando, vamos dizer assim, essa metodologia CFP para a realidade brasileira há muito tempo, né? Há mais de 10 anos. Então, é isso que realmente a gente traz, é isso que a gente traz na academia. A gente tem um NPS muito alto, né? A aprovação nossa dos clientes é NPS acima de 90. Então, não é só a questão matemática, né? Mas o que falar, como realmente o cliente entender que o planejador financeiro está do lado dele. Eu colocando agora meu chapéu de planejador, eu já não atendo há algum tempo, mas estou sempre próximo dos planejadores. E na época que eu atendia, quantas reuniões que eu fiz com o meu cliente, com o assessor de investimentos dele, com o gerente de banco dele. Né, uma vez eu fiz uma reunião com minha cliente e a gerente dela de um banco lá, que era do Itaú Personalité, por acaso.
E essa cliente tinha uma relação longeva ali com esse gerente de banco. E eu lembro que quando eu sentei do lado dela para falar com o gerente, falar, olha, agora, entendendo que o banco me fala um pouco mais do produto, de não sei o que lá, o que tem de melhor nisso, porque a gente conhece o mercado financeiro. Só que a gente está do lado do cliente, então a gente conhece os bastidores e está do lado do cliente. Eu lembro que o gerente ele ficou um pouquinho incomodado com a minha presença ali, mas no final ele mandou uma mensagem depois do atendimento. O que vocês fazem? O que você faz de planejamento? Porque essa senhora aqui está aqui há tanto tempo comigo, você acabou de chegar e ela confia muito mais em você do que em mim agora. Me conta, o que é essa profissão que você faz aí? Virou um aluno nosso da academia. Então, nossa academia já formou, inclusive, profissionais de private banking, de instituições financeiras. A nossa academia treina metodologia de planejamento financeiro. Ela não treina planejadores só para atender ele com planejamento financeiro, mas outros profissionais do mercado também, porque a metodologia, a visão de planejador financeiro é muito ampla, é holística, imparcial, sem conflito de interesse. Então, Fabiano, é exatamente isso. Uma vez que a família confia que o planejador financeiro é pago por ele, né, e justamente vai ajudar ele a entender o mercado, a buscar o que precisa, é aí que mora o valor. Quanto custa isso? Né? Quanto custa um serviço de planejamento financeiro? Então, dentro do que o cliente economiza com os spreads, com os juros que pagam, né, ajudar a portabilizar financiamentos, pagar menos comissões, tudo isso paga várias vezes um planejamento financeiro. Né? Dando um exemplo, às vezes o cliente paga 3 mil e ganha 10, 15, 20, 30 mil, só um 0,2% de um financiamento que ele economiza ao longo dos anos pagou inúmeras vezes o planejamento financeiro. E esse é o nosso papel, e é por isso que realmente lá fora é bem conhecido. Aqui é conhecido, o próprio Rodrigo foi gestor de uma grande fortuna, de uma grande família. Então, grandes fortunas têm um papel desse, né? O Rodrigo, por exemplo, foi um planejador financeiro para uma família, só que ele está falando de bilhões. Famílias de milhões e bilhões têm planejador financeiro. Não tem isso democratizado no Brasil. E é isso que a gente está fazendo, democratizando um serviço que é acessível, que as pessoas paguem e consigam ter esse retorno tangível. Rodrigo, quer complementar? Não, vai lá, Fabiano. Não, tranquilo, e tô gostando, porque eu também sou um entusiasta, assim, né? Eu gosto dessa parte financeira, sempre gostei, né? Sempre procurei potencializar ali as minhas economias. E por gostar disso, eu acabo sendo meio que um para-raio. Então, as pessoas vêm e sempre perguntam para mim, qualquer banco que você está trabalhando, quem que é o gerente? Você tem alguém para indicar? Você confia? É assim que E nasce um assim, planejador financeiro, né? É referência, essa referência em volta das pessoas. Né? e aí, assim, dói, né? Às vezes, que nem eu tenho amigos que são empresários, tudo, e você vê eles fazendo umas coisas, assim, absurdas, aí você fala, putz, mesmo ontem eu saí para almoçar com um amigo que ele trabalha muito com flats, né? Ele é investidor de flats, mas já é um senhor, tudo, e assim, e eu acompanhei uma locação ali que ele fez ontem no flat, eu falei, cara, por que você não faz fundo imobiliário, né? Assim, alguma coisa. E aí ele meio perdidão, ele falou, meu, não tenho ninguém para me ajudar, assim, eu não Nem sei sabe que existe. né, como trilhar esse caminho. E Uhum. aí, assim, caí aí com vocês e tô gostando, quero me aprofundar mais aí. Tô achando interessante. E Fabiano, você que comentou né, você falou assim, não sabia que tinha uma metodologia, acho que até o Reinaldo que está aqui já, além de atuar na profissão, também foi nosso aluno no passado. Acho que o mais importante é esse encontro entre quem é você individualmente e os seus investimentos. Então, a metodologia ela faz isso casar, né? Então, você vai olhar para sua mãe e falar, ela tem tal idade, ela precisa disso de renda, ela tem esse de dinheiro, aí uma coisa casa com a outra, né? Então, acho que se você não teve contato com nenhum tipo de metodologia, essa é a parte que na hora que você vê, o queixo cai, né? No sentido de como, na hora que uma coisa casa com a outra, na hora que você vê que sua carteira, ela basicamente ela casa com os seus compromissos, né? Que a gente fala aqui, a tese de Serafim é muito sobre isso, é sobre o problema do brasileiro é um problema de gestão de ativo e passivo e não de otimização de carteira, né? É o que a gente acredita, né? Investir, não vou falar que é fácil, mas o grande problema é você ter o seu saving constante, disciplinado para a poupança futura. Esse é o maior problema, né? Então, acho que te aconselho a ter contato com uma metodologia, porque
Na hora que você vê que existe uma maneira de realmente as duas coisas conversarem e a carteira de investimento ela responde aos seus projetos de vida, né? Você tem a liquidez na hora ali que você precisou, porque você está prevendo de 3 em 3 anos trocar o carro, e etc, etc. Aí você para de se preocupar com o investimento, na verdade, porque você não fica nessa coisa diária de ler o jornal, porque está tudo ali, né? Ah, não, descasou, achava que bolsa tinha que, né, ia render tanto, não rendeu, tem que rever alguma coisa, mas não é aquela coisa meio neurótica, né? De tá certo, tô errado, tô certo, tô errado. Tenho apetite de risco, não tenho. Sou conservador, sou agressivo. Sou conservador. É isso que o planejador financeiro te tira um pouco dessa dinâmica. Não, bacana. Legal. Vamos lá, tem o Paulo e o Luciano aqui. Paulo, Luciano, querem também compartilhar o momento que vocês estão? Vocês estão já atuando? Pretendem atuar? Oi. Oi, desculpa, eu cheguei no final, cara. Estão me ouvindo ou não? Eu não Estão sei. ouvindo sim. Desculpa que eu estou sem câmera, tá? Eu cheguei no final que o e-mail só chegou para mim agora e eu cliquei, já estava aí no final da palestra aí de vocês, Uhum. mas depois eu vou ver gravado. Eu, assim, só para uma explicaçãozinha, eu sou da área de software, eu tenho uma empresa de desenvolvimento de software. Perfeito. Só que eu sou fissurado, mas completamente fissurado em controle financeiro, investimento e etc. Mas, por exemplo, em 1995, eu era estagiário de programação, fiz um software para mim de controle financeiro, que eu tenho até hoje, né? E toda a minha vida financeira, desde uma bala Juquinha, que eu comprei em 1995, existe nesse software hoje. É a mesma base de dados desde 1995. Tem 27 anos de gastos financeiros meus. É impressionante. Então eu vejo, assim, estou falando de investimento, né? Mas o investimento já está o cara que está pensando onde ele vai investir, ele já está num nível muito acima do que o que a gente vê por aí, pessoas completamente endividadas que ganham 40, 50 mil reais por mês. Tenho amigos que ganham 50 mil reais por mês, e o cara é completamente endividado, no cheque especial, etc. Você vê um negócio desse, e você olha e você diz, cara, isso é tão fácil para eu resolver, né? Em uma semana eu resolvo a vida desse cara. E não adianta você passar vídeo para esses caras verem, que eles não adianta, que eles não vão ver, e se eles verem, eles vão cagar. Aqui no Rio a gente fala muitas expressões, eles vão cagar um balde de merda para esse vídeo, né? É igual dieta, né? É igual falar para a pessoa que quer emagrecer, olha esse vídeo aqui, vê essa dieta, essa dica, ninguém vai fazer nada, né? Não engaja a pessoa a fazer nada. Isso. Então, esses caras, meu irmão, eles têm que pagar para tu resolver a vida deles, não tem jeito, né? E eu agora estou com 50 anos e já estou, assim, saco cheio de TI e minha vida financeira está tranquila. Eu estou pensando, eu estava começando a ver sobre isso, vi que existe essa profissão, né? Existe um tal de certificado CFP, né? CFP, né? CFP. Estava dando uma olhada eu sei que é opcional esse certificado, não é obrigatório, né? Eu estava dando uma olhada numa dessas pesquisadas minhas, aí eu caí aí no link dessa live, e estou aí. Então, resumindo, mais ou menos essa a minha vida aí, a minha ideia é seguir aí, tentar atender, mesmo que de graça, os desgraçados que não sabem gastar dinheiro, tu vai ouvir o cara tem 55 piques, 3 consórcios. Meu irmão, para que tu quer esse consórcio aí? Nada contra o consórcio. Consórcio, se você souber fazer o consórcio, for bem planejado, direcionado para o que você quer fazer, dá até para ganhar um dinheirinho. Tá? Você consegue comprar cotas de consórcio e já está tokenizado no mercado Bitcoin. Você consegue comprar cotas tokenizadas como se fosse criptomoedas. Mas nada contra o consórcio em si. Mas, meu irmão, por que tu tem 3 consórcios pagando? Não, porque a minha gerente pediu para fazer, entendeu? Então, essas coisas que você vê, e o cara tão inteligente, uma pessoa tão inteligente, ele não consegue fazer uma conta simples de percentual, né, cara? Impressionante. Mas culpa do quê? Da educação financeira que a gente nunca teve na infância. Né? Eu até escrevi no chat aí que eu estava revoltado, que esse ano o Congresso não aprovou a lei que ia obrigar todas as escolas públicas a ter educação financeira. Aí o
não sei se aí tem algum petista aí, mas desculpa, mas o Partido dos Trabalhadores vetou essa lei, bando de partido do inferno, né? Vetou essa lei e vamos demorar mais uns 10 anos para tentar aprovar essa lei aí no futuro, quem sabe. Olha, Luciano, você colocou um ponto importante, né? Eu falo, o planejador financeiro começa com isso, é quase que um incomodismo, né? Então, um incômodo que acontece, né? Quando você tem uma visão mais clara, né? Mais nítida da consciência, quando você começa a entender como o mercado funciona e vê que as pessoas ao redor não estão enxergando, você fica quase com uma certa ansiedade. Eu ajudo, eu bato na pessoa, o que eu faço para a pessoa ver que isso aqui está errado? E é interessante, Luciano, eu comentei no início, depois você vai ver ali na gravação, mas eu comecei ajudando meus colegas, fui engenheiro, e é interessante que você comentou isso, que é bem curioso, que representa muito como eu sentia lá no passado. Eu trabalhava com projetos gigantescos, né? Eu trabalhei na área de energia, subestações, usinas hidrelétricas, então eu e meus colegas engenheiros, a gente estava acostumado a olhar planilha e olhar números sempre na casa de milhões ou até bilhão. E aí uma vez era bem curioso que eu estava numa mesa lá com meus colegas falando de um projeto, e aí a gente olhando lá na planilha, e não é qualquer planilha, uma planilha bem complexa, e olhando os centavos, né, do orçamento de uma subestação para 2049, da Eletronorte, sei lá, da Chesf, né? E aí era engraçado porque eu já ajudava meus colegas, eu falo, olha que curioso, né, pessoal? Dá uma olhada, olha só na tela lá, na TV. A gente olhando os centavos dessa subestação para 2049. E eu queria perguntar, e vocês? Você sabe os centavos do fluxo de caixa de vocês para o ano que vem? Para daqui a 2 anos? Como é que está o orçamento da família de vocês nos próximos anos? E ninguém sabia. Então, assim, pessoal com conhecimento, pessoal com capacidade, olhando números da empresa e não tem ideia do próprio investimento, da própria vida particular. Isso. E é exatamente ali que Engenheiros, surgiu. né? E engenheiros, Engenheiros. então, ou seja, as pessoas não fazem planejamento ou por falta de conhecimento, falta de gosto, né, ou tempo. Esses meus colegas não tinham tempo, trabalhar pra cacete, né, e só isso. Tinha conhecimento e tinha gosto, adorava números, adorava matemática, mas justamente não tem a consciência de olhar o próprio dinheiro. E é daí justamente que, por exemplo, surgiu a própria empresa lá na época, né, então é assim que surge um planejador financeiro. Você começa a virar referência, começa a ajudar todo mundo. Tem uma hora que eu percebi que metade do meu tempo eu estava ajudando meus colegas. E é daí que surgiu a carreira. Foi daí que eu, por exemplo, fiz minha transição para planejador financeiro. Daí que, inclusive, a própria empresa nasceu. Então, todo planejador nasce com essa vontade de ajudar as pessoas que virem foi mal, começa a virar uma formalidade, você começa a cobrar, no final é uma profissão. Planejador financeiro é uma profissão. Isso. Dá vontade de fazer de graça, brother. Dá vontade de fazer de graça. Tanta raiva que tu tem. Geralmente, os mais cracolados são médicos, né, e advogados. São os mais sem noção. Estudam muito a sua carreira, mas não olham as finanças, né? Sem noção. Geralmente, a galera de exatas tem mais um pouquinho de discernimento nisso aí. Ô, Luciano, bom você ter falado da sua planilha, do seu software que você montou. Em DOS, brother. Em DOS e Clipper. Ele roda até louco. hoje. Alguém tem aí? Eu sou de tecnologia, eu conheço DOS, programação, então, sei o que você está falando. Ainda bem que você não falou Fortran. Se você falasse Fortran, aí sim... Fortran é antes, né? Em DOS ele nem rodaria agora nas máquinas novas, né? Eu tive que recompilar ele em outra linguagem, mas ele fica com aquela carinha de monocromática, mesma coisa. Mas acho que é importante que a gente tem vários, assim, linkando com o que o Fabiano falou, no fim do dia, né, esse passivo, gestão de ativo e passivo, nada mais é que é um software desse, uma planilha da pessoa, mas todos nós aqui temos um passivo até o último dia da vida, que a gente meio que já sabe qual que é. Então, o grande erro de todo mundo é justamente não se programar para um passivo que você já sabe, né? Se você hoje já gasta seus, sei lá, 10, 15, 20 mil reais de custo de vida, cara, é só multiplicar, né? É só multiplicar pelo número de anos para frente e falar, como que eu vou pagar essa conta? A conta está lá, né? Acho que o que você comentou, né, de alguns que não seguem, é exatamente isso, né? É não pegar o controle, extrapolar até os 90 anos e falar, como que eu vou pagar essa conta? Né? Então, é aí que entra toda a importância do controle, mais investimento para te ajudar a pagar essa conta que você sabe que você tem. Sim. Exato. Então é isso, pessoal. Por isso que a carreira do planejador financeiro lá fora, a gente vê que esse movimento já aconteceu há muito tempo. Aqui no Brasil,
a gente vem acompanhando, a GFI e Serafim agora existe há mais de 10 anos, a gente vem enxergando esse movimento acontecendo, mais profissionais vindo buscar o mercado, como a gente falou até, os banqueiros de fato estão levando os bancários para fora dos bancos, digitalizando, né? Então tem muita gente do mercado financeiro que está saindo para buscar a profissão. Do outro lado, tem muito entusiasta do tempo, pelo que eu estou vendo aqui, acho que vocês não atuaram no mercado financeiro, né? Assim como eu também. Então tem nossos planejadores aqui, a nossa equipe tem vários planejadores que não vieram do mercado financeiro, mas tinham esse gosto, ajudavam pessoas, faziam o próprio planejamento. Então aí que surge um planejador financeiro espontaneamente, e aí que a gente possa ajudar de uma maneira ou outra, de fato, nesse início, né? Então, desenvolver e capacitar um planejador financeiro é a nossa função aqui também. O Brasil ainda não tem faculdades de planejamento financeiro. Nos Estados Unidos tem a Texas Tech, Golden Gate University, várias outras, são 40 faculdades. É bacharelado, tem pós-graduação, tem mestrado em planejamento, só que para planejadores de fato que atuam nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, em algum momento, inclusive, a profissão vai ser formalizada assim como outras, né? Então, é uma profissão que está nascendo agora, é por isso que aqui a gente está há muito tempo nessa onda que já está surgindo. Não é à toa que agora tem várias instituições, vários locais que estão começando a demandar planejadores e vem inclusive demandar para nós treinarmos esses planejadores. Então, a gente forma planejadores para o mercado, a gente forma planejadores financeiros para nós mesmos, né? Nós temos uma equipe de 50 planejadores associados aqui. Tudo depende do que o profissional realmente busca. Buscar atuar sozinho, com outros profissionais ou associando a empresas. Então, esse principalmente é o ponto onde a gente pode ajudar. Então, o Fabiano, o Marcelo, o Luciano, enfim, o Reinaldo já é um ex-aluno nosso, já atua como planejador financeiro, mas quem realmente está buscando aqui o desenvolvimento, a gente está aqui à disposição para poder ajudar na capacitação, na preparação, para vocês começarem a atender, e aí entender se essa carreira vai ser uma carreira em paralelo, vai ser uma carreira full-time. Então, tudo isso é discutido também na academia, porque no módulo empreendedor vocês vão entender que modelo de negócio que vocês querem. Interessante que o Marcelo falou, você quer ser planejador financeiro ou planejador educador? O Reinaldo é planejador e consultor. Então, como é que você modela isso dentro do que você busca? É isso que a gente também discute na academia. Então, a gente fica aqui à disposição. A Ana aqui à disposição para falar de academia. Eu me coloco à disposição também, né? Então, falando com a Ana, se quiser bater um papo, discutir um pouco qual é o momento de vocês, visto meu chapéu de mentor aqui, ajudo também a ver qual que é o momento e como é que a gente pode também ajudar. Mas fica o desejo aqui para vocês seguirem em frente. Seja informal, seja pro bono, seja ajudando como eu cobrava cerveja também lá no início da carreira, mas a gente tem aqui, acho que uma possibilidade de ajudar pessoas de alguma maneira ou outra. A carreira, não desistam dela, porque certamente mais pessoas vão, com certeza, ser bem impactadas se você seguir em frente. Então, ficamos à disposição. Ana está aqui para ajudar e também me coloco aqui à disposição se quiserem bater um papo. Isso aí, boa noite a todos e bem-vindos à carreira de planejadores financeiros. Um abraço. Boa noite, Valeu, pessoal. Abraço. Bom descanso a todos. Tchau, tchau. Até mais.